Meus irmãos, boa noite para todos. Nós vamos vamos visualizar aí Marcos capítulo 13, verso 32 até o 37. Marcos 13, 32 até o 37. Hoje foi um dia muito cheio de coisas acontecendo, né? E nós acompanhamos aí pelo WhatsApp da igreja a situação da nossa irmã Luciana, esposa do Cláudio. Graças a Deus terminou tudo bem. A mãe da Marília também passou por uma cirurgia hoje, ela pede para a gente orar. E assim, todo dia tem coisas mais alegres e coisas mais que causam um pouco mais de tensão na gente acontecendo, né? Todo dia isso acontece, com alguns de nós com mais frequência talvez, e a gente poder ver Deus usando a sua misericórdia, né, usando de meios que a gente, né, às vezes não espera para surpreender a gente, é muito bom. Por isso que vale muito a pena a gente parar para pensar num texto como este, Marcos capítulo 13, do verso 32 a 37, aliás, desde a última quarta-feira que a gente está praticamente na mesma pegada, sem combinar, porque eu não combinei nada com o pastor Mike, eu só dei o tema, a gente conversou sobre o assunto que ele ia trazer, mas eu não sabia quais os textos e a maneira como ele ia abordar todo o seminário. E na semana passada nós pensamos aqui e vimos sobre aqueles, que não tem nenhum de nós aqui que encaixa nisso, mas daqueles servos que são despercebidos, que não fazem muita questão de servir a Deus com intensidade, e eles vivem distraídos, e por isso são como uma obra incompleta, como uma construção que começa e não termina. Por isso que muita gente abandona, e tem muita gente tem gente que chega a dizer que tem mais gente crente, desigrejado, do que dentro da igreja. Eu não sei se essas estatísticas são verdadeiras, mas é fato que toda vez que você vai falar com alguém, eu já fui de tal igreja, já fui de tal igreja evangélica, no caso, né? Isso acontece muito. E hoje nós vamos, mais uma vez, olhar para um texto que fala que a gente tem que ter sim uma postura ativa na vida cristã. A salvação, não. Salvação é graça, é misericórdia. Mas quando ela acontece, quando ela nos alcança, ela transforma a gente, e a gente precisa ver se esses sinais da salvação têm realmente têm feito parte da nossa vida. Porque o que Jesus espera dos seus seguidores, dos seus discípulos, dos seus aprendizes, que somos nós, é que a gente faça o que está aí no texto. Vamos ler? Marcos 13, 32 até o verso 37. Vamos ler juntos, meus irmãos. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Acho que fica muito claro na leitura que há uma postura de Jesus em chamar a atenção dos discípulos para uma atitude diante daquilo que eles estão vivendo. Mas como eu faço sempre, na quarta-feira aqui, vou te dar a oportunidade para você destacar alguma coisa que você leu e que te saltou aos olhos. Como eu leio no livro, em outras partes, assim, eu vou tendo tempo para poder rabiscar. Então, para mim, fica mais fácil, né? Então, para você, talvez nem tanto, porque você ficou sabendo do texto agora de tarde. Mas o que você gostou ou não gostou, o que te chamou a atenção aí? Pode falar. Um de cada vez. Sim. Sim. Exato. Isso mesmo, Vinícius. Queria ter um filho assim, ó.
Falou tudo que eu vou falar, já resumiu tudo, pegou os pontos. Mas é isso. Mais o quê? Vamos pegar mais gente aí para ver se você... eu gosto dessa parte aí do versículo tal. Pode falar. Ou não gosto, tem gente que lê na Bíblia, eu não gosto disso aqui. Quando a Bíblia fala que até no pensamento eu peco, eu não gosto, eu queria que fosse diferente, porque me acusa, né? Então, é um negócio que eu olho e falo assim, podia ser diferente, né? O que mais? Sim. Uma frase interessante que ficou, pelo menos, ecoando da minha cabeça, do pastor Maico, foi essa, assim, ó, cosmovisão não é o que você fala, é o que você vive, é a maneira como você age. Você pode falar que é crente, mas se você chega em casa e bate na esposa, você não é crente em nada, você frequenta a igreja. O seu conjunto de ideias é mais fácil de ser lido através das suas atitudes, da maneira como você se comporta também, né? Mas vamos lá, isso aí é uma coisa jóia, Silvio, a gente vigiar, a gente tomar cuidados, né? Alguns cuidados que a gente vai perceber aqui que a Bíblia fala para a gente. Na minha esquerda aqui só teve gente no centro hoje, né? A igreja está equilibrada hoje, está todo mundo centrado, né? Não, o Jason. Sim. Pode mesmo, eu não tinha pensado nisso não, Jason, mas realmente, se a pessoa não lê direito o que Jesus está dizendo, pode ficar aguardando, e nunca que vem ele cansa, ou ficar numa ansiedade tremenda enquanto aguarda, né? Estou esperando, é amanhã, é depois de amanhã, igual criança quando esperava, quem teve essa crença, né, na infância, de Papai Noel, né, tem que dormir porque ele vai passar a noite, como é que dorme naquela noite, gente? É terrível. Você não quer dormir porque você quer logo que o outro dia chegue, né? Então, a ansiedade faz isso, só atrapalha aquilo que vai chegar no outro dia, vai acontecer em algum momento. Mas é um ponto que a gente tem que considerar, não é para causar ansiedade que Jesus queria falar isso com a gente, realmente é para a gente centrar nisso aqui. Bem, os irmãos da esquerda e da direita estão silenciosos, eles devem ter feito algum combinado lá no Congresso, né? Alguma coisa foi negociada já. Então, por isso que eles não estão manifestando, não estão discutindo. Brincadeira, meus irmãos. Infame ainda, né? Vamos lá. Fala de oração esse texto, meus irmãos? Fala da gente orar, da gente ficar preocupado? Fala. Não, mas não é só essa questão da oração. Senão a gente vai ficar fazendo vigília todo dia aqui, achando que é isso que Jesus está falando. Não está falando sobre isso exatamente. Fala que a gente precisa vigiar, tomar cuidados. Orar faz parte de vigiar. O que mais que faz parte de vigiar? Que fica bem depois, fica mais claro. Quando a gente lê no início, fala de vigiar e orar, a tendência da gente é ficar só na questão da oração, achar que é isso. Mas não é só isso. Então, tem um motivo do vigiar, da postura da gente, da nossa atitude como discípulo, como seguidor de Jesus. Tem uma maneira que o crente deve vigiar. O texto explica como é que deve ser aqui. Não é de joelho, não é pendurando luz, não tem nada disso, né? Você pode orar de joelho também, não tem nada de errado. Só estou dizendo que não. O texto vai falar para nós como que um crente vigia, como é que ele se torna um servo atento, né? Um seguidor conectado de fato com ele. E o motivo está muito claro. Qual que é o motivo? Que fica claro pela a parábola. Não, mas é porque Jesus vai voltar. E não tem um dia certo. Já marcaram um monte de vezes. Jesus volta. Volta quando? Não sabemos, mas ele volta. Isso que a gente tem que ter em mente. Ele volta, isso é certo que vai acontecer. A data não é o mais importante. Porque a ansiedade ou o relaxo, vamos pegar essas duas considerações que o Jason chamou nossa atenção aqui, são duas posturas que são posturas de exagero e de erro. Ou quando a gente fica relaxado, falando assim, também, eu não sei, de qualquer maneira ele vai me surpreender, então eu não vou fazer nada. É relaxado, está errado. E ficar pensando aquele desespero todo e tal, porque é um negócio doido. Eu tenho uma dificuldade tremenda com essas pessoas que chegam para a gente para falar, Jesus está voltando. Eu falei, eu sei, ele vai voltar, né? Ele vai voltar. Não está voltando, ele está andando, assim, parece que ele ficou agarrado em algum ponto, o carro quebrou, e ele não chegou. Dá uma sensação assim que está voltando, mas não termina,
parece que ele não começou um negócio e não vai terminar. Não, eu não acho que nem é bom essa maneira da gente se expressar. Ele vai voltar. No dia que tiver que voltar, tudo vai acontecer do jeito certo, todo olho verá, toda língua confessará. A Bíblia fala desse jeito. Mas como que ele fala, então, que, já que ele não tem a data, e não tem como a gente saber a data, como a gente se comporta, então, até lá? Então, vamos olhar para o texto, meus irmãos. O texto dá algumas dicas muito interessantes para mim e para você. Vamos tentar seguir na ordem mesmo do texto para facilitar a gente. Primeiro, ninguém sabe. Então, quando alguém aparecer com essa conversa para o seu lado aí, você já descarta, você sabe que não tem nada de espiritual. Isso é loucura, tá? Essa é sandice. É coisa da cabeça da gente. A gente fica inventando coisas e, às vezes, a gente gosta tanto daquilo que a gente inventou que a gente quer passar para frente. Se ficar sozinho pensando na bobagem, tudo bem. Mas a gente não aguenta, vai lá e coloca no Facebook, põe cartaz na praça e assim vai. Não sabemos o dia, tá bom? Vamos lá, verso 32. Tá claro, não tá? Vamos ler de novo, verso 32, para a gente não ter dúvida. Está ali na nossa frente. Vamos ler? Mas a respeito daquele dia ou da hora, nem os anjos no céu. Pronto, questão fechada. Vamos para frente. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Vai acontecer o tempo, mas você não sabe. 34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Pronto, vamos dar uma paradinha aqui nesse verso 34. O Vinícius já pregou toda a minha mensagem hoje, mas não tem problema, vou continuar, porque eu não desisto nunca, eu sou igual de Joseph Klimber, né? Vou até o final. Primeiro, servos. Está falando para servo. Quem não é servo não entende essa conversa aqui. Só quem é crente consegue perceber a voz de Jesus, que ele fala, as minhas ovelhas, ou o pessoal que é meu mesmo, ouve a minha voz. Reconhece a minha voz, sabe o que eu estou dizendo. Então, é para nós, gente. É para nós, que eu acredito que aqui só tem ovelha. É para nós. Quem não é, acha pesado, acha difícil, acha estranho, acha uma coisa do outro mundo. É esquisito. Para nós, para todos nós que estamos aqui submissos à sua palavra, paramos para ouvir o que ele tem para nos dizer. Então, considere-se privilegiado, porque ele está falando para mim e para você também. No verso 34. Aí fala que, seguindo a ilustração de Jesus aqui, ele deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos. Aí eu acho interessante essa parte de dar autoridade, ou delega funções, ocupa de uma determinada responsabilidade cada um. E é interessante isso, porque ele está se remetendo a todo mundo aqui está ocupado, mesmo pessoas com funções diferentes, mas todos têm uma ocupação, percebeu isso? No verso 34, olha aí para você ver. Ele vai usar uma outra figura, tem uma parábola que é paralela, que é igual a essa aqui. É interessante que ela é igual na aplicação, mas o texto é totalmente diferente, que é de Lucas 12, 35, você não vai abrir agora, você vai ler depois, porque senão não vai embolar aqui, mas que ela tem as mesmas aplicações. Mas ele diz, gente que tem uma função, a cada um a sua obrigação. Ninguém fica assim, sem serviço, sem responsabilidade, sem oportunidade de servir. E eu olho para isso, eu não consigo olhar de maneira diferente e perceber que essa questão do reino de Deus, ela se aplica muito bem à igreja local também, que é uma agência que fala, que promove o reino de Deus. A igreja local não é o reino de Deus. Por isso que a igreja presbiteriana de Itaparica não é o reino de Deus. E por isso que é do jeito que é. Mas ela promove, ela fala a respeito do reino de Deus. Então, ela tem, sim, características parecidas com o reino de Deus, que é assim, onde todo mundo, todo servo que serva, que quiser, ele recebe, sim, de Deus orientação para poder trabalhar, para ele ser ocupado com alguma função. E não tem muito a ver, não tem que ficar apenas, meus irmãos, pensando na igreja local, mas ela é também uma forma da gente manifestar nosso culto, nosso compromisso com Deus. Quando vocês vêm para cá, por exemplo, todo mundo podia ter ficado em casa agora, hoje, podia. Você vem por quê? Porque você vem prestar um culto, você vem louvar o Senhor, você vem orar junto com outros irmãos, e a gente também vem para fazer a parte social, porque acaba tendo, né? Tomar susto na porta,
bater um papo, trocar uma ideia, ver um irmão, uma irmã, trocar uma conversa. Isso também é gostoso, também é bom, mas não é, claro, a primeira coisa que te traz aqui, eu espero, né? Eu espero que não seja. Mas você entendeu muito bem? Consegue perceber que o verso 34 está dizendo que, nessa parábola que ele mostra, todo mundo tem ocupação, apesar de ter um que vai ser porteiro. É menos? É mais importante? Não, tem. Cada um na sua função para o todo. De forma que, se todo crente ocupar o seu espaço para o reino de Deus, como uma figura que representa Cristo, que leva a luz de Cristo que recebeu aonde ele vai, então está funcionando. É assim que o crente vigia, sendo o que tem que ser, aquilo que ele foi chamado para ser no tempo certo, na igreja, fora da igreja também. Espero que você não fique pensando que eu estou falando só para a igreja, local, para essas paredes aqui, quando você vem se encontrar aqui. Aqui também, aqui é uma oportunidade que você tem. Mas se você for algo para Deus, digamos assim, que você sirva a Deus, só que quando você passar da porta para fora, você não tiver nenhum compromisso com Deus, poxa, está picando um fumo tremendo, né? Mais que o normal. Não vale a pena ser assim. Está entendendo, meu irmão? Está ficando claro isso aí? Está conseguindo perceber? Todos nós temos função, Jesus fala com seus servos ouvem, e eles não têm dificuldade de saber que cada um tem uma ocupação. Ninguém está no raio da voz de Jesus para ser reserva, para ser estepe, para ficar assim, não, eu estou de stand-by aqui, ou de férias. Não tem essa oportunidade, porque o dono vai sair, ele vai dar ocupação para todo mundo. Até que ele volte, todo mundo tem algo para fazer para ele, sim, é um funcionário dele, digamos, né? Usando os termos aqui, é um empregado dele. E não importa as funções, o que não tem a gente à toa. E eu acredito da mesma maneira com respeito ao reino de Deus, aos seus filhos, a igreja invisível, a igreja que não é essa que a gente consegue contemplar só aqui com os nossos olhos, mas que Deus faz através da salvação em Cristo Jesus. Nessa igreja não tem gente parada, gente estacionada, gente que não serve de alguma maneira. Pode até não servir dentro do templo, mas ele serve a Deus com aquilo que Deus chamou, porque Deus distribui seus dons conforme do querer, do prazer dele. Então não tem ninguém para poder falar assim, não, eu não sei fazer nada. Pouco tempo eu conversei com uma pessoa e ela falava que não era renovada. Que ela não era avivada, renovada, qualquer coisa do tipo. Eu falei assim, mas você está preocupada com isso? Não, estou não, mas aí a conversa foi rolando, aí ela me contou algumas experiências dela que ela teve na vida cristã, e uma mais recente. Eu falei assim, pois eu prefiro gente tradicional, que nem eu sei, vivendo dessa maneira diante do Senhor, porque a gente nem escuta a sua voz na igreja, do que esse pessoal que faz muito barulho, às vezes que quer fazer da gente estipular, criar para a gente uma forma, né, uma forma de viver cristã que demonstra que é avivado, que é, né, caloroso, mas que não passa de barulho, que só faz barulho. Estou muito feliz com você. Se você não é avivado, ninguém é. Está ótimo, irmã, você é muito avivada, porque avivamento não é esse negócio de fazer barulho, não é ser submisso àquilo que Deus faz, até mesmo se o cargo for de vigia, que era o cara que ficava na casinha, lá perto do muro, ele não ficava perto do pessoal, não. Quase não convivia com os outros, porque ele ia dormir de dia para trabalhar à noite, que o correto é isso, mas na hora que estivesse trabalhando, tinha que fazer o que tem que fazer certo. Não podia chegar lá ao patrão e ver ele dormindo, na hora que era o horário dele trabalhar. Aliás, nenhum patrão gosta disso, né? De pegar o funcionário não fazendo o que tem que fazer. Ninguém gosta, não é verdade? A pergunta é, nós temos vigiado, Jesus falou, vigiar e orar. Oramos, correto, perfeito, mas nós temos vigiado e orado do jeito que Jesus fala, assumindo a nossa postura. Qual que é o papel seu no reino de Deus? Qual que é, quando você ouve Jesus falando assim, é como um homem que dá autoridade aos seus servos, aí você fala, eu sou servo. Aonde? Como você se enxerga servo ou serva
de Jesus? Aonde que você é servo de Jesus? E eu vou dar só umas dicas que você pode ser num monte de lugar. Tá? Não tem uma coisa, não tem uma resposta certa e eu não acredito que exista só uma resposta para cada um de nós. Mas eu preciso ser servo, fazer aquilo que o Senhor Jesus me chamou, nas áreas que eu ocupo, nas esferas de responsabilidade que eu tenho. Como marido, eu tenho que ser um esposo correto para minha esposa, e aí vai abrir um monte de leque aí, o que é ser um esposo correto? Venha dia 30 que você vai saber melhor, né? Você vai aprender. Vem na rede de casais que você vai aprender mais sobre isso também. Eu tenho que ser um cara correto, que vigie, que toma conta direito da minha função de pai na paternidade. Eu tenho que dar alimento para minha casa, eu tenho que cuidar da educação do meu filho, eu tenho que preservar eles, eu tenho que... Um monte de coisa. Como minha função na igreja, por exemplo, como pastor, eu tenho que fazer isso. É assim que um crente vigia, sendo servo naquilo que foi chamado para fazer. E fica sem graça se eu ficar falando as coisas que eu tenho que fazer, que é obrigação minha, não tenho nenhuma glória nisso. Aliás, é responsabilidade. Agora, o que Deus chamou você para fazer? Qual é o chamado para você? Quando ele falou servo meu, ou serva minha, fica aí ligado, porque eu vou voltar. E eu não vou dar sinal, assim, não vou ficar buzinando 3 vezes para dar sinal, não. Eu vou chegar, chegando. Né? Porque ele não espera que na sua volta nós estejamos, aí sim, vamos lá, mais um pouquinho para frente, nós não sabemos, verso 35, quando o dono da casa se vem, e ele dá, é interessante que tanto aqui como na parábola de Lucas, ele usa lá com uma figura de linguagem diferente, mas sempre dá a entender que é de tarde para de madrugada e de manhã, não é de dia. É num momento assim que é entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. Ou seja, o período que é mais complicado para poder ter zelo com algumas coisas, né? Mas é nessa hora, ou no momento, à noite, está tudo escuro, é onde a gente precisa ter mais cuidado para caminhar, para fazer qualquer coisa, e tem que tomar conta, ou seja, nos momentos mais difíceis é ali que nós devemos realmente realçar a nossa função. Porque é muito bom, às vezes é mais fácil, né? A gente vir fazer aquilo que Deus nos manda fazer quando está todo mundo aplaudindo, quando está todo mundo batendo palma, batendo nos nossos ombros, e está de dia, o tempo está favorável, digamos, as coisas estão mais tranquilas. Agora, quando fica de noite, vamos pegar dia e noite como o momento mais difícil da caminhada da gente, é mais complicado, mas ali Jesus também falou a mesma coisa, que a gente tem que ser ali principalmente. É ótimo, me ajuda a ilustrar aí, o que é muito bom fazer, mas que tem hora que é muito difícil? Me dá uma dica aí para eu poder pensar. Eu acho bom quando vocês participam, porque a gente pensa nas coisas que a gente não conseguiu pensar, igual o Jason nos ajudou ali. Não, sim, minha irmã, mas eu quero agora um exemplo de uma coisa que é bom fazer, mas que tem hora que é difícil fazer. É bom, quando está acontecendo assim, mas tem hora que é terrível. Tem hora que é difícil. Me ajuda aí. Se eu não perguntar nada para vocês, eu não bebo água, né? Então... Hein? Pode falar. Acordar cedo? É bom. O mandante ainda mantém os hábitos ainda, né, Dan? Tem hora que é complicado, tem hora que é bom, quando está chegando no final do mês, vou receber e tal, né? Maravilha. Quando recebe, aquela primeira semana, depois o dinheiro gasta, acaba, e o serviço continua, então não é tão bom assim. Vai, pô, agora a gente lembra só do suor, não lembra que está comendo daquele suor, né? É um bom exemplo. O que mais? Mas tem hora que é difícil, né? Obedecer é bom, quando recebe, né? Vamos pegar o soldado que volta da guerra, por exemplo. O comandante está aqui na minha frente, me faz lembrar desses, né?
Não, mas me faz lembrar da figura, né? O soldado que chega da guerra e vai ser condecorado, vai ganhar alguma medalha. É bom, não é? Mas foi fácil lá ficar na linha cruzada, bala cruzada? Não é. Tá? Todas as coisas vão ter lados, né? De um lado e o outro. Tudo. É bom ser casado, ter filho. É difícil. É bom, é bacana demais quando eu falo as coisas com o Caio, que ele brinca, que ele ri, que ele faz gracinha. Quando ele pega a pirraça, dando berrar, que parece que eu matei ele, assim, que eu cortei ele sem anestesia. É horrível. É horrível, porque aí dá vontade de bater. Eu não bati, eu só zanguei com ele. Não mexe aí não, rapaz. Ele, miserinha. Vem cá para dentro, grita aqui dentro. Aí fecha as portas, porque o vizinho não sei o que ele vai entender. Estou preocupado muito com o vizinho, não, mas é para não dar preocupação para os outros, né? Aí vem aqui, ô peruquinha, vem para cá. É bom ter filho? Mas tem hora que é difícil. Casamento, mesma coisa. Não vamos falar de casamento, não, porque está muito casal aqui, pode dar, né? Alguém querer aproveitar do momento e, né, soltar um exemplo que não é muito conveniente. O que mais? É assim, a gente seguir a Cristo. É bom saber que fomos perdoados de todos os nossos pecados por causa da misericórdia de Deus, que estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Tudo foi resolvido na cruz, que eu não tenho que mover um prego. Aliás, prego já foi um negócio caro, porque tinha as pessoas que compravam prego achando que era o prego da cruz, que pregou Jesus. Eu estava estudando esse assunto esses dias, e só Calvino contabilizou, na época dele, lá França e Suíça, mais de 1000 pregos. É muito prego, hein? Que eles vendido, esse aqui foi o prego que pregou as mãos de Cristo, ou os pés de Jesus. O pessoal comprava. Relíquia, na época, valia muito, era um negócio que o pessoal achava que era sagrado ter aquilo dentro de casa. Vamos lá, tem muita coisa. Sabe, eu e você precisamos olhar que é muito bom ser alvo dessa misericórdia e desse amor, mas é muito difícil fazer os cálculos do que é ser um seguidor, realmente, que não vai ser um seguidor que vai ficar pelo meio do caminho, como nós estudamos a semana passada, mas um seguidor que vigia, que ora, e vigia e ora como? Na igreja, no templo, não, fazendo a função que foi chamada para fazer. Fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Aí é muito difícil, porque é bom na hora, né? Igreja, gente, vamos falar um pouquinho de igreja? Igreja é um balai de gato, é um saco de gato, né? Eu lembro dessa ilustração, assim, eu ouvi o pastor, quem conheceu o pastor Antônio Elias, já faleceu, tá? Você não precisa ficar comigo, era um pregador, aí escutei o pastor Antônio Elias pregando, e escutei essa ilustração, ele falando. Aí vai o bobo aqui, né? Sermão de prova no seminário, e vou citar a ilustração do pastor Antônio Elias. Eu fiquei o resto dos anos do seminário, todos, vira e mexe, eles lembravam, olha o saco de gato, certo? Sermão, saco de gato. Porque ele usava essa ilustração, que a igreja é igual um saco de gato. Que o pessoal usava, não sei se usa isso mais, botava no saco para levar para poder fazer as vacinas e tal, né? E os bichos arranhando um ao outro ali dentro e tal, aquele negócio todo, que a briga, que a confusão. Ele falava, mas ainda é melhor do que o Rotary, é melhor do que a maçonaria, é melhor do que Lions, melhor que qualquer outra sociedade para se conviver. Porque ali tem um negócio diferente que é espiritual, que não depende do ser humano. Porque nós vivemos nos arranhando mesmo, de vez em quando, a gente arruma umas coisas. E quando não tem nada para fazer, aí que piora. Porque quando a gente está desocupado, a gente arruma história para poder... A gente cria fábula, a gente cria situação. Mas ainda é o melhor lugar. É o melhor lugar, mas ainda é difícil também, porque tem hora que o pessoal pisa no pé. Isso acontece com você, acontece com todos nós aqui. Eu tenho falado muito, quando eu tenho oportunidade, de a gente conversar com um, com outro, e falar assim, não dá confiança não. Não dá palco para palhaçada. Palhaçada não tem que ter palco, não. Da nossa parte, não. Então, eu mesmo já fui aqui, um pouco tempo, aqui, alguém já chegou falando que alguém falou, sabe? Esse negócio? Que na igreja não tem mais sermão agora, que só tem estudo, porque a gente usa data show. Falei assim, não quer assistir, fecha o olho, poxa. Não quer ver, fecha o olho. Ou não quer desse jeito, mas espera, vai ter eleição ano que vem.
Ou muda de igreja enquanto isso, porque eu já passei dessa fase do videogame de querer ficar agradando todo mundo, não estou preocupado com isso. Mas para mim é falta de serviço. Quem falou isso, pastor? Não sei, não quer saber. Do mesmo jeito que a pessoa me trouxe a conversa, eu falei, pode voltar desse jeito aí, ó. Pode, se quiser ser amigo seu, fala isso. Se não é, então você não sei. Porque eu não estou nem aí para isso. Você acha que é o lugar da gente viver pensando nessas coisas? E aí depois descobri que você está de novo, hein? Tinha 37 pessoas conectadas na internet da igreja, fora o que devia estar no particular. Na hora do culto à noite, eu vou arrumar um vírus, vou jogar na rede da igreja. Aí quando começava o celular a pifar, eu falava, era ele, era ela, ó, então. Não ligo, gente. É minha função, meu serviço. Eu não estou falando isso com você aqui como... espero que você não entenda que é uma arrogância, nem nada. Não é porque eu estou zelando demais por tentar ser aquilo que Jesus me mandou ser, que eu não consigo fazer direito, mas eu quero ser um servo vigilante, um servo atento, conectado com o serviço que Ele me mandou fazer, e não conectado com a vontade de agradar os outros. Não me mandou fazer isso. Se ele quisesse que eu agradasse os outros, ele me chamava para ser político, né? Para poder ficar falando mentira para os outros, fingindo que é uma coisa e não é. Então, mas não foi. Vamos pensar aqui. Ele não quer nos achar dormindo. Vamos ler? Verso 36. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Ele vai vir de que forma? Inesperadamente. Está aí, o texto já deu toda a dica para nós. Ele vem de forma inesperada, mas ele não pode nos achar dormindo. Para nós, quando Jesus voltar, não pode ser um Deus nos acuda, né? Um mão na cabeça, voltou. Não, graças a Deus, glória a Deus, voltou. Eu estava aguardando mesmo. Agora é o final, agora acabou. Agora eu não vou ter mais que sofrer com essa briga interna que eu tenho, porque o que eu quero fazer eu não consigo, o que eu não quero está sempre diante de mim, me impulsionando, me empurrando para esse lado. Acabou, Jesus voltou. No dia que voltar, eu não vou ficar de surpresa, vou ficar feliz, mas obrigado, Senhor, porque até aqui eu tentei ser aquilo que você mandou eu ser. Eu não fui um servo abestado, não, como diria aí um deputado, né? É deputado agora, né? Porque se eu ficar abestado, é perigoso, no dia que ele voltar, eu querer morrer, né? Eu vou querer morrer, vai ser terrível. Então, nós precisamos, eu espero, irmãos, que a gente tenha essa vontade de vigiar o quê? Fazer o que Deus nos chamou para fazer. E o tempo todo isso tem que ser para nós algo que faz parte da nossa rotina. E assim, quando faz parte da nossa rotina, é a nossa função, nós podemos ter momentos assim, mas não vai gerar ansiedade, não, porque é parte da rotina. Alguém fica aqui ansioso para mastigar o arroz? Ou será que eu vou conseguir mastigar o arroz? O arroz, está me dando frio na barriga porque eu tenho que almoçar amanhã. Não, é rotina. Vou mastigar o arroz e feijão. E sei que é natural, que é comum, que se eu não comer, que vai ser incomum, que eu vou ficar fraco e vai fazer mal para mim. Eu não fico ansioso por quando eu faço aquilo que eu faço, sempre faço sabendo que é o certo. Não, quando eu faço o que eu tenho que fazer, eu não preciso ficar ansioso, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer mesmo. E se virou um hábito, amém. A ansiedade não tem espaço onde há um bom hábito. E nem relaxado. Não vou comer arroz, não, vou engolir. Vou nem mastigar arroz, vou engolir. Também é outro extremo aqui que a gente está imaginando, né? Não vou fazer isso. Eu também não vou ficar sem comer. Não. Vou ficar com preguiça. Tem algum baiano aqui nessa noite? Tem algum baiano aqui? Já foi? Já viu a história? Porque eles brincam muito com baiano. É claro que é brincadeira, né, gente? Baiano não é preguiçoso, não. Só não tem pressa, né? Mas já viu a figurinha do baiano se suicidando? Amarrou a corda no pescoço e plantou a árvore. E fica regando a árvore ali, tá? Até a árvore crescer, então... Aí vai chegar lá. Assim que é o jeito dele usar para poder se matar. Não, nós não somos desse tipo, que vão ficar apoiando na preguiça, arrumando desculpa para poder não se conectar naquilo que Deus nos chamou para fazer, para ser para Ele. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos
ouvir essa voz, porque nós somos ovelha do verdadeiro pastor, nós vamos ouvir o verso 37, o que porém vos digo, digo a todos, fazer o quê? Vigiai, e nós vamos vigiar do jeito certo. Vamos orar? Vamos orar, porque não é errado orar não, orar é ótimo, orar é sensato, diz a Bíblia, mas vigiar não é só uma questão de intercessão, de oração, é uma questão de postura, de atitude proativa na vida, para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não é só... como que o crente vigia? Sendo uma ferramenta de Deus, sendo usado por Deus naquilo que Deus chamou para fazer. Como pai, como mãe, como vendedor, como vendedora, como qualquer função, fazendo o que Deus deu a ele a oportunidade de fazer, fazendo bem feito, fazendo do jeito certo, e principalmente aguardando que ele vai voltar, porque está fazendo para ele. Eu já disse algumas vezes, vou repetir, quem trabalha para Deus não tem aborrecimento que o deixe desapontado a ponto de desistir, não tem, tem aborrecimento, que deixa ele triste, mas a ponto de desistir, não, está fazendo para Deus. Agora, quando a gente trabalha para os homens, para o ser humano, aí a gente pode ficar muito aborrecido e até desistir. Quando eu faço alguma coisa, vou fechar, reduzindo o campo de pensamento nosso para a igreja mesmo local, para aqui. Quando eu e você fazemos alguma coisa aqui que a gente faz para o ser humano, o risco é 200% de que a gente vai ficar chateado, que a gente vai se arranhar em algum momento, porque lembra que nós somos um saco de gato. A gente vai, de alguma forma, espetar uma ou outra aqui em alguma história e a gente vai ficar triste, está vendo? E está na hora de acabar mesmo, porque o microfone está avisando. A gente vai ficar desanimado, desapontado, a ponto de querer largar. Mas quando eu faço para Deus, pode vir o que for, que eu fico até triste. Você fica triste. Quem não fica triste é uma pessoa... Quem não tem sentimento nenhum é um psicopata. Nós temos sentimentos, nós nos incomodamos, um pouco mais, um pouco menos, nós nos incomodamos com as coisas. Agora, a gente não vai desistir porque a gente está fazendo para Deus. Para Deus, eu toco o barco. Para Deus, eu consigo falar, né, que o cão ladra e a carruagem segue viagem. O cachorro late e a carroça continua andando, seguindo o caminho dela. Para Deus, eu consigo. Quando eu faço para você, aí eu desanimo. Vamos pedir a Deus que nos faça servos conectados, atentos, ligados, vigilantes realmente na nossa vida cristã. Ser crente não é uma questão só de... nunca é uma questão passiva, é uma questão ativa, atuante. Jesus chama a gente, vigiai. Se você conseguir vigiar passivamente, você me ensina como é que é, porque eu não sei como é que é isso não. Vamos ficar de pé, mas vamos orar nesse instante. Mais uma vez, obrigado pela sua vinda. Você veio para Deus, mas alegrou meu coração também, tá? Veio por causa de Deus, alegrou meu coração. Alguns me deram a oportunidade de dar um susto ainda. Então, saio daqui duplamente realizado hoje. E eu peço que Deus continue abençoando você, que você não desista de esforçar para conhecer mais a sua palavra, para louvar o seu nome, como nós fizemos aqui. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor nos deu a oportunidade de experimentar aqui nessa noite. Obrigado pela vida de cada irmão, todo mundo aqui teve que fazer algum tipo de ajuste, exercício, de alguma dinâmica foi colocada em prática para vir aqui a este ponto, que é o ponto que o Senhor nos reúne. Obrigado por isso, porque nós temos valorizado isso aqui na quarta-feira. Te louvamos e pedimos ao Senhor que o Senhor continue fazendo de nós servos vigilantes, seguidores atentos ao Senhor, que a gente não pare pelo meio do caminho, de forma alguma, que a gente vigie do jeito certo, ocupando a função, o serviço que o Senhor nos deu para ocupar até que Jesus venha. E que nada nos pegue de surpresa. O Senhor vai chegar de forma inesperada, e quando o Senhor chegar, que a gente esteja bem acordado, ligado no Senhor. Nós não podemos ser como aqueles irmãos que até mesmo na hora da ceia dormiam. Não sono físico, mas o sono espiritual, como Paulo disse lá aos Coríntios, capítulo 11. Não,
Nós queremos estar acordados, de fato, conectados com a obra que o Senhor está fazendo no mundo e no mundo através da vida de cada um de nós. Pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem à vontade. Está encerrado assim o nosso estudo.